Nesse vídeo eu vou comentar sobre o Banco do Brasil, a prévia dos resultados do terceiro TRI de 2025 feitos pela Genial Investimentos, alguns pontos interessantes em relação aos dividendos que podem ser esperados após esse anúncio de resultado no dia 12 de novembro e muito mais nesse vídeo. Então bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, vou pedir que você deixe o like nesse vídeo, que você sabe que esse vídeo vai ser bom e vai gerar muita informação. Então, bora para o vídeo. A Genial de Investimentos, no dia 21 de outubro, soltou essa prévia de resultados do Banco do Brasil e eles esperam um lucro de 3 bilhões e 400 milhões, bem abaixo do mercado que espera 4 bilhões e 282 milhões. Eles destacam alguns pontos onde eles acreditam em maiores provisões para esse terceiro TRI de 2025. Alguns dados do Banco Central já mostraram isso também, eu vou até mostrar uma notícia em relação a isso, e eles estão um pouco mais pessimistas que o mercado em relação a esse trimestre. Com esse terceiro TRI chegando abaixo do esperado pelo mercado, eles esperam para esse ano de 2025, um lucro líquido do Banco do Brasil de 19 bilhões e 825 milhões. Lucro líquido recorrente de 21 bilhões. Então, vocês podem ver que ficou um pouco abaixo do guidance que foi o projetado pelo banco alguns meses atrás. Esses novos dados podem mostrar realmente o medo do mercado e também de vários analistas que já tinham um pé atrás em relação a esse guidance do Banco do Brasil, onde eles esperavam de 21 a 25 bilhões, como vocês podem ver aqui. E um dos motivos para esse resultado fraco no terceiro TRI, os dados do Banco Central que mostraram que o lucro líquido no mês de julho para o Banco do Brasil foi de apenas 780 milhões, após o mês de junho reportar 976 milhões, então veio bem abaixo do mês de junho. Então eles destacam que, mesmo com esse lucro um pouco abaixo de junho, ele ainda veio bem melhor do que aquele lucro que aconteceu em maio, que foi de 516 milhões, que levou aquela queda toda do Banco do Brasil até a casa dos R$18, como vimos alguns meses atrás. Já é esperado por todos um resultado um pouco mais fraco para o Banco do Brasil nesse terceiro TRI de 2025. E eu já vinha destacando isso alguns vídeos atrás. E eu vou mostrar aqui alguns destaques em relação às carteiras de crédito do banco, onde o próprio Banco do Brasil, no Investor Day dele, se vocês olharem lá no site do RI do Banco do Brasil, vocês vão achar todos esses conteúdos. Vocês podem ver que no segundo TRI de 2025, grande parte da inadimplência veio da parte do agro. 47% dessa inadimplência veio a partir do agronegócio. Esse gráfico é bastante interessante, o fluxo de vencimentos do agro em relação ao crédito do tipo custeio, que eles destacam que 57% do vencimento de custeio são das culturas de soja e milho. Então vocês podem ver aqui esse fluxograma que mostra que em julho, que é esse mês que foi destacado ali nos dados do Banco Central, foi um mês com o maior fluxo de vencimentos do agro. Se pararmos para pensar que veio 780 milhões de lucro em junho, que sim, está péssimo, mas melhor do que aquele dado de maio, então pode ser sim que a inadimplência deve ter chegado ao seu pico. Eu vou depois mostrar alguns dados que mostram que podem comprovar ainda mais isso. É esperado para os próximos meses a queda nesse fluxo de vencimentos. Essa inadimplência pode ser que seja reduzida nos próximos trimestres. E o Banco do Brasil destacou no Investor Day também que a estratégia da safra 25 e 26 foi com uma elevação no percentual de desembolso com vinculação de garantia real de imóvel. Só entrariam nesses empréstimos os clientes com uma alienação fiduciária. Então, todos esses novos contratos, o Banco do Brasil destacou que 60% deles tiveram alienação fiduciária, colocando um imóvel como garantia real. Então, isso pode melhorar ainda mais a parte de inadimplência para o banco nos próximos anos. E um dado que saiu recentemente, o percentual da carteira de crédito com recursos direcionados com atraso de 15 a 90 dias de pessoas físicas em relação ao crédito rural total. Observe que fizemos um grande pico no mês de julho e agora no mês de agosto teve uma desaceleração, o que pode coincidir exatamente com esse fluxograma de vencimentos do agro do Banco do Brasil, porque ele é o principal player de financiamentos do agro que temos no Brasil. Então, provavelmente esse dado de agosto, isso aqui, lembrando que o de agosto eles mostram a redução do fluxo de vencimentos. E aqui o dado do Banco Central em relação à inadimplência de agosto. Então, vocês podem ver que teve sim
uma queda bem acentuada. Podemos já estar perto de um topo da inadimplência. Vamos ver nos próximos meses se isso vai se confirmar. Ainda acho que é muito cedo para confirmar isso, mas pode ser que sim, que estejamos num topo ali da inadimplência. E o que vai salvar o resultado do Banco do Brasil, como eu já falei em outros vídeos, é a sua participação em outras empresas, como essas destacadas aqui na foto, que no primeiro semestre de 2025 geraram para o Banco do Brasil 8 bilhões e 25 milhões de reais. Então é esperado que essas controladas do Banco do Brasil gerem um resultado parecido ou até um pouco melhor para o segundo semestre de 2025. Então isso já ajudaria ao banco chegar pelo menos ao piso do guidance. Óbvio que o mercado ainda está bastante pessimista, ainda tem uns dados iniciais mostrando que a inadimplência está reduzindo, mas ainda não temos como ter certeza absoluta disso. Mas vocês podem ver que existe sim um mundo de chegarmos bem próximos do piso do guidance. Eu não acredito que vamos chegar a 21 bi. Esse quarto tri teria que vir muito forte para conseguir pelo menos chegarmos a esse piso de 21 bi, como o Banco do Brasil mostrou no guidance deles. E o que o mercado está esperando para os próximos anos? Aqui vocês podem ver a expectativa do mercado para esse ano de 2025, com lucro por ação de 3,62, 20 bilhões e 664 milhões, que é um pouco abaixo do guidance. Isso nos daria um ROI de 10,93%, um PVP atualmente de 0,62%, um dividend yield de 5,26 com o payout de 30%, um dividendo por ação de 1,09, o PL de 5,70. Se olharmos para o PL, o Banco do Brasil estaria bem caro. Se olharmos para o PVP, ele estaria barato. Mas no momento atual, o banco está no momento de recuperação. Então, alguns múltiplos vão estar distorcidos, principalmente o múltiplo PL. Porque se o mercado bater no banco para um PL ali de 4 vezes e meia, o banco ia ter que cair pelo menos mais 20%, 20 a 25% do preço atual. Então, se o resultado continuar fraco nos próximos trimestres, a inadimplência não reduzir, pode ser sim que isso aconteça para os próximos anos. Em relação a 2026, o mercado estima um pouco mais de 26 bilhões de lucro, um lucro por ação de 4,61. Isso seria um aumento de lucro de 28% em relação ao ano de 2025. O PVP ficaria de 0,58%. O ROI estaria na casa dos 13%, que ainda é abaixo das médias históricas. Se esperarmos uma melhoria do banco para os próximos anos, isso aqui ainda estaria abaixo das médias históricas. O dividend yield ficaria na casa dos 6,76%, nessa cotação atual de 20,60%. E o PL de 4,44. Então, se olharmos para o ano que vem com uma possível melhora já do resultado do Banco do Brasil, o Banco do Brasil sim já estaria em preços bastante atrativos. Mas é aquela velha história, isso vai depender muito da inadimplência e das provisões. Se a inadimplência começar a arrefecer, começar uma queda, existe sim o mundo do Banco do Brasil conseguir facilmente esse lucro de 26 bilhões. Olhando com outros olhos para o banco, vocês podem ver que essa precificação de 0,6 a 0,7 foi uma raridade no Banco do Brasil, aconteceu apenas em 8% dos pregões desde 2000. Isso aqui é a fonte do Primo Rico e da Finclass, onde vocês podem ver que, sim, a precificação atual, mesmo com resultados ruins, o Banco do Brasil ainda continua uma rara precificação de suas ações. Falando em relação a esse histórico de PVP, vocês podem ver que o PVP atualmente fica nessa casa aí do 0,6 a 0,7, e isso aconteceu poucas vezes. Vocês podem ver que aconteceu um PVP abaixo de 0,6 apenas em 2015 e 2016 e lá em 2002. Como vocês podem ver, nesses últimos mais de 20 anos, isso foi uma raridade, realmente o banco está precificado dessa forma. E as quedas máximas do Banco do Brasil, observe que ele já caiu 32% desde o seu topo e em várias outras janelas ele caiu na casa de 50% a 60% dos seus topos. Então vocês podem ver que existe sim ainda mais um mundo de queda em relação às ações do Banco do Brasil se os resultados continuarem ruins. Se os resultados continuarem fracos, a inadimplência continuar persistente e tudo mais, eu não duvido nada do Banco do Brasil continuar em mais quedas. Mas se acontecer esses dados realmente do Banco Central começarem a cair em relação à inadimplência para os próximos meses, pode ser sim que o mercado precifique o banco de uma forma melhor. E em relação aos dividendos, vou lembrá-los que lá no dia 20 de agosto eles adiaram o dividendo
para ser pago apenas em dezembro, que vai ser exatamente na data do resultado do Banco do Brasil. É o do balanço do terceiro TRI, que vai ser anunciado no dia 12/11, com data X no dia 2/12. Com o resultado que vai ser anunciado no dia 12/11, já teremos esse dividendo anunciado. E como eu já disse em outros vídeos, os dividendos do Banco do Brasil estão péssimos nesse ano e eu espero, nesse anúncio do terceiro TRI, por volta de 15 centavos por ação, como vocês podem ver aqui. Eles cancelaram todos esses de setembro e eles vão anunciar esse de dezembro. Então, eu acredito na faixa dos 15 a quase 20 centavos por ação. 20 centavos eu acho muito difícil, ainda mais por conta do resultado ainda estar fraco. Se melhorar para o quarto TRI, aí sim que ele tem possibilidade de pagar bem mais que isso. Aí vocês podem ver que eu coloquei até os dividendos um pouco maiores para esse quarto TRI de 2025. E meu preço teto do Banco do Brasil ainda se mantém em R$ 21. Eu ainda estou bem conservador com o meu preço teto, principalmente por conta dos resultados ainda continuarem ruins. O PL ainda está elevado em relação aos resultados. Então, a gente pode tentar exigir um pouco mais de margem de segurança nesse momento, porque pode ser que não tenha uma melhora tão rápida para o próximo ano no resultado do banco. Então, esse dividendo ainda estaria bastante baixo, como vocês viram, um pouco mais de 5% bruto, o que dá quase 5% líquido, um pouco menos de 5% líquido, porque grande parte do dividendo do Banco do Brasil vem pago em JCP. Ainda mais que atualmente temos bastante opções em relação às seguradoras, a petroleiras, que estão dando um yield bastante elevado e também uma perspectiva de retorno da ação bastante elevada, se compararmos com o Banco do Brasil, ainda assim numa melhora de resultado do banco. Então é aquela história, existem empresas já entregando lucro agora e o Banco do Brasil teria que entregar uma recuperação para entregar um resultado melhor. Então essa é a visão que você tem que ter nessa tomada de decisão. E se olharmos para a parte gráfica do Banco do Brasil, observe que ele ainda respeitou esse forte suporte que vem de bastante tempo. Lembrando que esse gráfico é sem dividendos e eu acredito que ele deve ficar aqui nessa faixa entre esses R$20 até os R$24. Ele pode ficar algum tempo rodando nessa faixa, caso existam dados de piora da inadimplência, piora do resultado em relação ao Banco Central, pode ser que ele caia novamente para esse suporte. Se romper o suporte, temos 16,80 como próximo suporte. Então, é nessa faixa que o Banco do Brasil vai rodar. Se você está interessado em comprar o Banco do Brasil, essa faixa aqui é interessante de entrar no banco. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos. É isso, pessoal. Passei rapidamente aqui em relação a todos os pontos do próximo resultado do Banco do Brasil, que vai ser anunciado no dia 12 de novembro. Então, vocês podem ver que existem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. Então vamos ver como vai ser nesse resultado. Acredito que ali nesse resultado do terceiro TRI vai dar para clarear ainda mais se o banco vai conseguir respeitar esse guidance que eles mesmo colocaram, né? É aquela história, eles colocaram esse guidance de 21 bi, eles teriam que acreditar que dá para chegar lá, né? Porque senão vão ser duas mudanças de guidance no mesmo ano. Então vamos ver se vai acontecer mesmo. Comenta aqui embaixo se você tem Banco do Brasil. Comenta aqui embaixo se você vendeu o Banco do Brasil ou está comprando o Banco do Brasil depois dessas quedas, para eu saber como vocês estão operando em relação a esses resultados do banco. Se você é novo por aqui, deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e eu te vejo no próximo vídeo.